Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vocês estão bem? Tudo em ordem? Feliz? Abençoados? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar por gentileza. Louvo a Deus por essa oportunidade. É uma alegria poder retornar a João Pinheiro, um lugar que eu amo demais. Confesso que estou emocionado, nervoso também para ministrar aqui nesse altar. Aumentou um pouco mais da época que eu estava, né? E estou muito feliz por poder estar revendo pastora Binha, pastora Ruth, glória a Deus, revendo os pastores, amigos, obreiros. Deus abençoe pelo carinho, pela recepção. Pastor Vivalter, amo muito a vida do Senhor. Pastor Wellington, trago aqui saudações e um grande abraço de toda a minha família a esta igreja, Carla, Carol e Vitor. O Vitor, quando foi embora daqui, era muito pequeno, então ele não tem muitas lembranças, por mais que a gente tem costume de sentar à mesa, abrir o álbum de fotos, né? E agora com a tecnologia traz recordações, traz lembranças, e a gente começa a mostrar. E há uns 15 dias atrás veio como lembrança um vídeo quando ele começou a andar. Você lembra, Laís? A Laís foi a primeira que estava lá na nossa casa lá, e olhou para cá e falou: Carla, o Vitor está andando, e filmou. Aí nós falamos: o Vitor, ela é a Laís, ó. Só que ele não lembra muito bem, né? Mas a Carol queria muito vir aqui, o meu pai queria vir aqui, meu sogro queria estar aqui, a Carla queria estar aqui, mas eu vim a trabalho, né, vim por Brasília para ajudar. A minha mala foi extraviada lá em Campinas, perdi a mala lá, então ela nem veio para cá, ela volta para Limeira, né? E peguei uma mala grande, que eu estava trazendo algumas coisas para cá. Falei: vou levar a bênção e vou voltar com bênção, vou voltar com café, né? Pão de queijo e muitas outras coisas, né? Mas já não deu certo. Isso aí eu acho que é projeto do Satanás, né? Que extraviou minha mala. E eu peço perdão aos pastores por assumir essa tribuna descaracterizado, sem meu paletó, sem minha gravata, porque estava na mala, e a mala não veio, e eu tive que hoje correr atrás de uma camisa, né? Minha esposa falou que não combinou, que eu mostrei para ela, né? Mas eu achei bacana, fiquei legal, né? Eu achei que ficou massa, mas tudo bem, né? Pastor? Ela falou que não ficou bom, né? Mas então, não teve nenhuma gravata para combinar. Ela falou: não tem nenhuma gravata. Eu falei: mas perdi tudo, né? Mas glória a Deus, irmãos. Pensa num coração feliz, num coração grato. É o meu na noite de hoje. Jesus, além dele ser lindão demais, Bezinho, demais da conta, Deus é maravilhoso, Ele cuida de tudo. E eu estava ali aguardando o Aniel no hotel e falei: Deus, como é bom ouvir as confirmações que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida. O Senhor me proporcionou uma oportunidade ímpar de poder ministrar sobre a igreja, mas primeiro eu fui ministrado ao estudar, ao me preparar. Mas eu estava lá no meu canto, orando, falando com Deus. Falei: Deus, traz uma confirmação de que o texto a qual eu tenho que compartilhar com a igreja, ela realmente tem sentido com aquilo que nasceu no trono, no céu. E quando o Evandro e a Helena estavam cantando, ficou muito bem claro uma frase: Deus está no controle e de tudo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus está no controle. Irmãos, tem que ser igual o pastor Wellington aqui. Olha para a pessoa: Deus está no controle. Deus está no controle. Por que eu chamo a atenção de que Deus está no controle e de tudo? Não é, Ivan? De tudo. Essa foi a canção a qual foi mencionada aqui. Uma canção, e eu quero compartilhar alguns versos de uma canção que está registrada no livro de Salmo. O capítulo é o 121. Salmo 121.
Eu farei a leitura, peço que vocês acompanhem, por gentileza, do primeiro verso até o 8º. A palavra do Senhor diz: levanto os meus olhos para os montes, levanto os meus olhos na direção dos montes, e eu pergunto, e eu questiono: de onde me vem o socorro? O socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, o guarda de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta, sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não fará mal, ou não ferirá, nem a lua ferirá à noite. Verso 7: o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Algumas traduções diz a sua. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Esses versos, essas canções, ela já é o suficiente nessa leitura para que nós possamos reconhecer a grandeza, a majestade e o poderio do nosso Senhor Deus, sim ou não? Amém? Mas o que me chama a atenção, que mesmo nós reconhecendo muitas das vezes, verbalizando, manifestando, às vezes para a pessoa que está ao nosso lado, seja num testemunho, seja num processo de evangelização, da grandeza e do poder, do controle que Deus tem sobre as suas mãos, quando nós nos deparamos em algumas circunstâncias, as quais chega o dia mau, e esse dia mau, ele existe, sim ou não, igreja? Se eu perguntar aqui, alguém aqui já passou pelo dia mau? Levanta a sua mão. Todos já passaram pelo dia mau. Pouco, pastor? Ou muito, pastor Vivaldo? Muito, muito. Porque o próprio Cristo anuncia que nesse mundo, que já é do maligno, do Deus dessa perversa era, Ele mesmo falou que nesse mundo nós teríamos aflições. O que são as aflições? São as dores, são as lutas, são as angústias, um medo que traz sofrimento, que abate a nossa alma, fragiliza o nosso organismo e deixa a gente desestabilizado diante do percurso da jornada, da peregrinação que nós temos como proposta de Deus no nosso dia a dia. Pois bem, o dia mau, ele existe. E eu pergunto para vocês, igreja, quando chegar esse dia, e esse dia bater na porta da tua casa, qual será a tua resposta? Ou melhor, qual será o teu comportamento diante desse dia mau? Quando nós estamos ao lado de um irmão cheio da unção, cheio da glória, a qual nós estamos reunidos aqui nessa noite, nós declararmos que verdadeiramente quando vier o dia mau, quando nós estivermos inseridos nesse dia mau, nós teremos condições de olhar para o céu e reconhecer a grandeza e o poderio e a majestade do nosso Senhor Deus. Mas uma grande verdade, e nós como somos frágeis, limitados, pequenos na nossa significância, esse dia mau, ou seja, quando a luta, ela chega lá na tua casa, ela não pede licença para adentrar no seu lar,
na sua intimidade. Quando esse dia mau, ele fere a saúde do teu cônjuge. Quando esse dia mau, ele vem tirar a visão da tua esposa. Quando esse dia mau te leva para um leito de hospital, beirando a ser entubado e colocado na UTI. Quando a porta de emprego fecha, esse dia mau chegou e não pediu licença. Uma coisa é certa, nós planejamos o que vai acontecer, nós desejamos, nós nos organizamos para aquilo que vai acontecer amanhã. Quantos de nós não planejamos? Eu vou me organizar para fazer uma viagem, para descansar, para tirar férias lá da empresa. Mas ninguém planeja que no dia 6, pastor, de março de 2018, você vai perder o emprego, assim como aconteceu na minha vida, aqui em João Pinheiro. Estávamos eu, minha esposa, os meus filhos, trabalhando com essa juventude linda, com essa juventude maravilhosa, tudo indo bem na empresa, tudo indo bem, trabalhando no sacerdócio a qual Deus colocou sobre a minha família, sobre a minha casa, procurando entregar o perfeito adoração ao Senhor, propostas de crescer na empresa, vimos de uma certificação, de uma premiação. Alguns dias anteriores eu estava voltando de São Paulo com um troféu na mão, representando a empresa a qual eu trabalhava. Havia uma promessa lá dentro, algo planejado, que em alguns meses de 2018 eu receberia uma promoção. Isso me trouxe uma tranquilidade. Eu estava realmente vivendo na minha zona de conforto, tudo estava indo bem. Olhava para Carol, olhava para Vitor, estavam bem aqui. Carla, Jeremias, estavam felizes por poder estar sendo alcançado pelas misericórdias do Senhor na cidade de João Pinheiro. Tudo indo muito bem, e nós glorificando, nós exaltamos, nós dizendo que o meu Deus é o meu socorro nos dias de angústias. Quantas vezes aqui nesse altar, ministrando a palavra para a igreja, para os jovens, na praça, no evangelismo, dentro de alguma casa, dentro de um lar nessa cidade, dizendo que Jesus era o socorro e que a mão forte estendia quando nós gritávamos, quando a nossa alma estivesse abatida, desesperada por socorro. Esse era o meu comportamento no ano que eu estava vivendo aqui juntamente com a minha família. Mas eu não tinha planejado que no dia 6 de março de 2018, uma pessoa me chamaria para uma sala e falaria: eu estou te desligando da empresa. Eu perguntei: o quê? Uma pessoa que eu tinha como pai, tinha a promessa de crescer dentro da empresa. Quando ele viajava, a chave da casa ficava nas minhas mãos. Quando a filha ficou enferma, nós tivemos todo o cuidado de trazer para dentro do nosso lar, cuidar até a recuperação da esposa. Então essa era a minha confiança. Naquele momento eu confiava nas pessoas que estavam ao meu redor. Acreditava sim, Evandro, na misericórdia, na proteção e na segurança de Deus. Mas eu estava tão confortado, pastores, que nada ia acontecer contra o meu emprego. Mas o dia mau chegou na minha casa, a notícia chegou na empresa. Eu perdi o chão, liguei para minha esposa de lá da usina onde eu trabalhava: acabaram de me desligar. Como assim? Você não ia ser promovido daqui 2 meses? Já não teve até um aumento de salário antes de ser promovido? Foi. Mas por que desligaram você? Eu também não sei. Eu perguntei, também não tinha um motivo. Aí o diálogo é que um dia você saberá o porquê você foi desligado. E eu vim embora com aquela dúvida. Fiquei 32 dias aqui. E eu me lembro do dia que eu fui buscar a minha filha no colégio Visão, chorando, desesperada, porque na frente da minha casa o caminhão já estava fechado. Os jovens ajudando na mudança da minha casa. Eu não queria ir embora deste lugar, porque tudo estava indo muito bem. Olhava de um lado,
olhava do outro, olhava para frente, olhava para cima, e eu via as mãos do Senhor todos os dias sobre a minha casa. Mas o dia mau chegou, e eu precisei, pastor Ebinha, retornar para Limeira. E quando eu chego para Limeira, há uma proposta de emprego muito boa. Falei, maravilha, olha, eu perdi o emprego, mas aqui eu vou ganhar muito mais. Então, por enquanto dá para eu, né? Ok. Era uma promessa que um homem fez. No primeiro, trabalhei 30 dias, fui receber no outro mês, não pagava nem o combustível do carro que eu estava utilizando. Falei, meu Deus, o Senhor me tirou de onde eu tinha tudo, estava feliz, coração tranquilo, a minha família abençoada em todos os sentidos. Agora eu venho para cá, eu começo a passar dificuldades. Aquilo que o homem prometeu, e eu tinha isso na minha mente, aquilo que o homem prometeu lá em Minas não concluiu. Aquilo que o homem tem prometido aqui em São Paulo não acontece. E passou alguns meses, 9 meses, trabalhando na mesma empresa e não recebia. Eu falava, Deus, qual que é o propósito? Até um dia eu começar a sentir dores no corpo, desânimo. Eu falei, não quero mais nem, hoje eu não vou na igreja não. Minha esposa, vamos na igreja hoje. Eu falei, hoje eu não vou. Não, hoje você vai. Eu falei, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, vou ficar aqui. E naquele dia eu fiquei lá na minha casa perguntando, mas o homem prometeu e não aconteceu. E uma amargura, uma tristeza tão grande no meu coração, que começou a trazer transtorno para minha mente e para minha vida. Alguns meses depois daquele cenário, fui diagnosticado com depressão. Passou alguns outros meses, eu fui diagnosticado com síndrome de pânico. Entrei com a Carol na padaria, escolhendo os pãozinhos, lá o bolinho. Começou a dar um desespero tão grande, joguei tudo no chão, entrei no carro, peguei minha filha, não sei como eu consegui chegar na minha casa, o carro ficou no meio da rua, todo aberto, entrei correndo para dentro de casa, entrei no quarto escuro e comecei a chorar desesperadamente. Irmãos, por 2 vezes, aquele homem estava tudo indo muito bem, a família indo tudo bem. Quando eu chego num ambiente, num cenário, eu mudei a minha trajetória, eu mudei a minha peregrinação, eu mudei o meu destino. Mas o meu destino era o quê? Era que o homem tinha prometido, mas não tinha dado certo. Ou seja, os meus olhos estavam direcionados no destino errado. E por 2 vezes diagnosticado com essa doença, eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes. Por 2 vezes eu tento tirar a minha vida, pela tal situação do cenário que eu estava inserido. Mas pastor pode tirar a vida, pastor pode passar por luta, pastor pode passar por desespero, pastor, obreiro, obreira, pode. Nós seres humanos, quando o dia mal chega na casa, ele não está olhando o seu cargo eclesiástico, quando o dia chega na tua casa, o dia mal chega, ele não está olhando a sua conta bancária, ele não está olhando a situação da tua empresa, ele não está olhando como está o cenário lá na tua casa, ele apenas chega na tua casa. Mas há uma grande verdade e que faz toda a diferença na nossa vida, é a qual eu faço um paralelo com essas canções relatadas no Salmo 121, um conjunto de poemas, e dentro de toda a coleção poética, bíblica, hebraica, o Salmo 121 é uma das canções mais entoadas no meio do cristão, pois esta canção, ela tem como teor, como tema, ela reflete algo que o autor estava vivendo no meio da peregrinação. Ou seja, há 15 canções, há um conjunto de 15 salmos, do 124 ao 130, do 120 ao 134, são salmos poéticos, canções que retratam quando havia a peregrinação do povo,
em destino a Jerusalém, a casa de Deus, para adorar e exaltar o Senhor, no meio do deserto, no meio da peregrinação, eles iam louvando, eles iam entoando esses salmos. Alguns salmos, assim como o Salmo 122, era de expressão de alegria ao Senhor, por poder estar diante da sua casa. O Salmo de 124, a expressão daquele povo, quando eles cantavam no meio da peregrinação, era de livramento, porque o próprio Davi, ele registra a seguinte canção, no primeiro verso, na primeira estrofe: se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse do nosso lado de Israel, os inimigos nos atacariam. No Salmo de 126, a expressão daquele povo marchando, caminhando no meio do deserto, peregrinando até a presença do Senhor, chegar em Jerusalém nas festas cerimoniais, até ele chegar no seu destino, eles iam entoando, e em certo momento, no Salmo 126, as pessoas, os peregrinos, aqueles que faziam viagens distantes, longas, eles estavam cantando a seguinte canção: ei, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, pois isso nós estávamos alegres. É um cântico motivacional, um cântico de alegria. O Salmo de 127, o Salmo de 128, um conjunto, a qual quando eles estavam caminhando, eles iam entoando, enaltecendo o Deus pelas instruções, através dessas canções, para uma educação cristã, para que no meio da peregrinação, no meio daquele cenário que eles estavam passando, caminhando até chegar no destino, até chegar em Jerusalém, até chegar na presença do Senhor, na casa do Senhor, eles iam cantando essas canções. Mas, assim como os nossos irmãos, a hora que estávamos hoje louvando a Deus aqui nesse altar, e Deus falou com a igreja, Deus falou no meu coração dizendo: Deus está no controle e de tudo. Ou seja, Deus não tem o controle parcial da nossa vida, Deus não tem o controle apenas de algumas áreas da nossa vida, não. Ei, Deus, Ele é maravilhoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz o seguinte: ei, não permita que o cenário de aflição, não permita que o cenário de dor, não permita que o cenário de vergonha, não permita que o cenário de limitação, de medo, de angústia, ei, não permita que esse cenário faça você esquecer de quem é verdadeiramente o seu Deus. Aleluia! Oh, tarabachei, candaramás. Uiai, candarabachei. É muito natural quando nós nos deparamos diante do dia mau. O dia mau, ele produz dor. O dia mau, ele produz angústia. O dia mau, ele produz pânico. O dia mau, ele te traz impotência. O dia mau, ele traz desestruturação da sua fé. Ou seja, o dia mau é um projeto de Satanás para tirar os seus olhos da presença do Senhor. Mas quando nós olhamos o Salmo de 121, uma canção linda, uma canção maravilhosa. Ei, se eu for cantar esse salmo aqui, agora aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus vai embora, e eu tenho certeza que a igreja também vai embora, porque cantar é uma coisa que eu não sei e também não me arrisco. Uma vez eu fui arriscar lá em Sinop, no meio da pregação, pastor Walter, vai ficar bonito, eu vou cantar um certo trecho, e eu comecei, que não vou cantar agora que vai dar ruim, e eu comecei a louvar, o pastor quer me derrubar, qual que é a canção? Não vou, pastor, senão, Jesus, não saia deste lugar. E eu comecei a cantar, e eu comecei a ficar
desnorteado, de tão desafinado, e eu senti que o Espírito Santo estava indo embora. Então, jamais vou aqui entoar, mas eu quero narrar uma canção maravilhosa. Eu quero narrar, entoar juntamente com a igreja aquilo que já está explícito, a qual o autor ressalta aos nossos olhos, a canção do Salmo 121, uma canção maravilhosa, uma canção poderosa, uma canção linda, uma canção que expressa da vida do autor confiança e segurança exclusivamente em Deus, nos dias maus que chegarem na sua vida. Oh, aleluia! Eu comecei a contar aqui parcialmente de um pequeno momento, de um dia mau que chegou na minha vida, que gerou angústia, que gerou tristeza, que gerou medo, que gerou depressão. Eu ia para a igreja com aquela enfermidade, e aí eu recebi um convite para ministrar em uma igreja. Eu falei, mas como eu vou ministrar se eu estou doente? Como eu vou ministrar? Como eu tenho poder para curar uma outra vida através de Deus, se eu estou nessa situação? E eu começava a rejeitar a oportunidade, eu começava a me afastar da presença de Deus, e eu me entregava para aquele cenário que cada vez me envolvia. Mas aquele cenário de dor, aquele cenário de desespero, irmãos, ele não só alcançava a minha vida, mas ele transbordava por causa daquela situação que eu estava aderindo, a qual eu estava recebendo daquele cenário de dor, de angústia. Ele acabou transbordando na vida da minha esposa, ele acabou fazendo parte na vida dos meus filhos. Quantas vezes eu chegava do serviço, entrava na minha casa e eu via a minha casa cansada, eu via a minha casa triste, eu via que Deus estava se ausentando do meu lar. Eu começava a falar com a minha esposa, como que pode alguém que sempre tem preservado a presença de Deus, o habitar de Deus dentro do lar, como o altar, eu tenho procurado erguer altar dentro de casa e entregado o meu sacrifício, a minha adoração, mas eu estou entrando na minha casa desanimado. Eu olho para minha esposa, o semblante dela é de desânimo, é de angústia, é de medo. Nós estávamos dentro da nossa casa, totalmente perdidos. Isso não acontece e não aconteceu só na minha vida. Isso não acontece e não aconteceu só lá em São Paulo. Isso acontece dentro das igrejas. Isso tem alcançado, o dia mau tem alcançado muitas famílias. O dia da angústia, os maus dias, o desespero, a dor, a vergonha, ela tem batido constantemente na vida de muitas pessoas. Mas há uma diferença, a qual o autor desta canção, ele deixa explícito para cada um de nós. Ou seja, para que ele pudesse escrever essa canção, o primeiro verso diz: levanta os meus olhos. Para onde? Para os montes. Flávio Joséfo diz que enquanto eles caminhavam em destino a Jerusalém, quando eles chegavam em Jerusalém, ou seja, Jerusalém, uma cidade, uma região cercada por vales, mas predominante por montanhas. E era costume, inclusive até os dias de hoje. Meu sogro esteve lá em Israel, e eu perguntei sobre essa questão. Ele falou: até hoje, o povo judaico, da comunidade ortodoxa judaica, eles se reúnem, sobem a montanha, montam a sua tenda, e por um período eles erguem um altar e começam a agradecer a Deus, começam a adorar a Deus pela grandeza, pelo poder de Deus. E isso também aconteceu quando esse salmo, ele foi narrado e registrado. Bezinho, para que o autor pudesse falar: levanto os meus olhos e olho para as montanhas. Ou seja, ele chegou em Jerusalém, ele montou a sua tenda, ele instalou toda a sua família, toda a sua logística, ele preparou tudo.
Só que de lá de dentro da tenda, ele abre e ele olha por um lado, é montanha. Ele olha por outro lado, é montanha. Ele sai da sua tenda e ele começa a fazer um 360 e ele começa a ver montanha, montanha, montanha. Lá embaixo é um vale. E aí, para que uma pessoa possa narrar a seguinte fala: ei, olho para os montes, de onde que me vem o socorro? Uma pessoa, para fazer essa indagação, pastor Rony, certamente ela está sendo oprimida pela situação, pela circunstância que ela está vivendo. Pastor Antônio, para uma pessoa registrar uma parte da sua angústia, do seu medo, eleva os meus olhos para os montes, de onde que me vem o socorro? Quantas pessoas estão nessa mesma forma? Olha para dentro de casa, não tem solução, não tem a quem recorrer, não tem escape. Olha para a sociedade, não tem escape. Olha para a empresa, não tem escape. Olha para dentro da igreja, mas não tem escape. Não tem escape. Olha na rua, não tem escape. Olha lá na escola, não tem escape. Ei, por onde ele olha, ele se encontra como o autor. Olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, o autor, ele está testemunhando: a minha alma está abatida, a minha alma está angustiada. Ei, os meus olhos deixaram de entregar e de enxergar o nosso Senhor Deus, para que ele possa dizer assim: de onde que me vem o socorro? É uma pergunta, é uma dúvida. De onde que me vem? De onde que me vem o socorro? De onde me vem a solução? O próprio autor, relembrando as peregrinações inúmeras, olhando diversos testemunhos do povo selecionado, chamado, separado por Deus para fazer a travessia e chegar a um destino, ele começa a indagar, mas olha só, ele fala: de onde me vem o socorro? Aí ele diz o seguinte no verso 2: o meu socorro, ele vem de quem? Do Senhor. Ei, não é o Senhor dos cananeus, não. Os cananeus também tinham o mesmo costume de subir o monte, de montar a sua tenda, de levantar altares e adorar os seus deuses. Tinha também os mesmos costumes dos israelitas. Mas há uma grande diferença do povo de Deus para o povo que serve a esses deuses. Qual é? A certeza é que esta canção do Salmo 121, ela torna-se uma verdade lá naquele tempo, mas ela começa a ratificar aqui na nossa vida, ela começa a renovar como uma promessa. Ou seja, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Lava cheia da lai. É o que fez o céu, é o que fez a terra. Quando nós olhamos a origem raiz da palavra fez, não significa fazer. No hebraico, fez significa criou e controla. Como que ficaria então? O meu socorro vem do Senhor que criou e controla os céus. O meu socorro, ele vem do Deus que criou e controla o mar. O meu socorro, ele vem daquele que criou e controla a medicina. O meu socorro, ele vem, o meu socorro vem daquele que criou e controla todas as situações das nossas vidas. Ei, talvez a minha vinda para esse lugar não tem nada a ver com o profissional. O profissional foi apenas um pretexto de Deus para me trazer na noite de hoje, para poder declarar: ei, Deus está no controle e por completo da sua vida. Não é pela metade, é por completo.
precisa de um posicionamento. O da baixei, o no yandasuriai candaramas. O efandarabaixei candaramas. No yandarabás. Ei, esta canção ela imprime uma verdade. Qual é? Nós temos que nos posicionar verdadeiramente diante de Deus. Ou seja, parar de vir aos domingos na igreja. Eu não estou doutrinando, isso aqui é dos meus pastores, mas é uma realidade que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Ou seja, pessoas saem da sua casa para vir a um destino. Qual? A casa de Deus. Com qual propósito? Adorar e reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Mas quando sai da sua casa e chega a este lugar, ele fala: Deus, Tu está no controle da minha vida. E ele canta, ele chora, ele se alegra. Mas na segunda-feira, ele toma o controle para suas mãos e ele tenta com a sua força, ele tenta com o seu intelectual, ele tenta do seu jeito, na sua fragilidade, nas suas inconstâncias, na sua pequenez, ele tenta caminhar sem a presença de Deus. Não tem possibilidade de sucesso, não tem condição de nós mirarmos um destino, que é a presença de Deus, e nós caminharmos em direção de Deus, sem a própria presença de Deus. Não é essa possibilidade, não existe. Para nós que conhecemos, nós que reconhecemos o sacrifício vicário lá na cruz, Jesus, quando o seu sangue foi vertido lá na cruz, foi para dar realmente um acesso, uma aliança, um projeto de salvação, uma condição de verdadeiramente nós caminharmos, peregrinarmos até a vinda de Jesus, na esperança, na expectativa, na fé, de que em todos os cenários, não pode olhar para trás, não pode retroceder, porque o meu alvo continua sendo o céu. Ei, você está de passagem, você é um peregrino aqui nessa terra. Arabaicou, Norabaixo, Yanai, Nuefandarabás. No Iaio, no Anai, no Fandaramachei. E se Jesus vir hoje, e se Jesus vir sacar, resgatar, buscar a noiva do Cordeiro, e aí, qual é o teu posicionamento nessa noite? Narabaiko Fandaramas, Norabaikandai. Quantos estão levantando altares, estão se comportando como aqueles cananeus? Ou seja, trocando a presença de Deus pelos deuses da prostituição, trocando a glória de Deus, a presença de Deus pela pornografia, trocando a presença de Deus pela mentira, trocando a presença de Deus por qualquer outra coisa que Satanás com seu projeto tem colocado sobre as nossas vidas. Mas eu vim de São Paulo não por causa de uma empresa, eu vim a este lugar porque Deus, Ele é o que criou, Ele é o que controla. Ou seja, Ele me trouxe nessa noite para dizer que Ele criou e Ele controla, Ele está no poder e no controle de todas as situações. Dorai kofanarai, ovai konamachei. Para quem você tem adorado? A quem você tem adorado? Não existe possibilidade alguma de nós buscarmos outra vontade a não ser estarmos na presença de Deus. A proposta de Satanás, ela está muito bem explicitada na primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo é 8. Há uma exclamação dizendo do autor: fiquem atentos. É para mim e é para você essa palavra. Essa é a proposta de Satanás para cada um de nós. Fiquem atentos. Tomem muito cuidado com o grande inimigo da sua vida, o diabo, que anda como um leão, bradando, rugindo,
à procura de alguém para devorar. A proposta de Satanás é desestabilizar a sua vida, é tirar você da presença de Deus, pois se você estiver fora da presença de Deus, você não enxerga mais a sua dependência a Ele. Você, longe da presença de Deus, não reconhece mais o seu Senhor como o poderoso dessa nação. A proposta de Satanás é roubar o seu tempo e a sua motivação de estar na presença de Deus. Mas o Salmo 121, ele continua corroborando com aquilo que o próprio Pedro escreve nos versículos seguintes. Pedro diz: ó, fiquem firmes na fé, enfrente o diabo, fiquem firmes, enfrente o diabo. Quem tem ausência de Deus enfrenta o diabo, sim ou não? Não. Na ausência de Deus não enfrenta o diabo, não tem essa habilitação, não tem esse domínio, não tem a marca de Deus sobre a sua vida para poder resistir os maus dias. Mas ele diz: fiquem firmes na fé, não abra mão da sua fé, não troque a sua fé, não levante altares, a qual não seja exclusivamente para adorar o Deus grande de Israel, o Deus poderoso de Israel. Enfrente o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos problemas, pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem um pouco de tempo, oh aleluia, o Deus, olha só, o Deus que tem por nós um amor sem limites, Deus que tem por cada um de nós um amor sem limites, sem barreiras, sem restrições. Esse mesmo Deus, Ele te chamou para que você possa tomar parte na sua eterna glória, por estarem unidos em Cristo. Mas só pode ficar unido em Cristo, só pode tomar parte, ser co-herdeiros de Cristo, daquilo que Deus tem para revelar nas nossas vidas ainda, que ainda não foi totalmente revelado, é aquele que permanecer firme na peregrinação do seu caminho, mas que Deus esteja presente em todos os momentos. Quais são os cânticos que você tem entoado durante as suas lutas? Cantar nos dias maus é fácil? No ano de 2020, meus filhos sentados na sala assistindo a TV, a Carla sentou na escada e falou: vô, não tem muita coisa para fazer aqui, né? Se ela escutar isso, ela vai me bater quando chegar em São Paulo. Ela falou: vou te descansar um pouquinho. E começou a assistir o filme junto com as crianças. Aí ela olhou e falou: Carol, tá embaçado? Não, mamãe, não tem nada embaçado, tá normal a tela. Ela: não tá embaçado? Ela chegou mais perto: Carol, mas não está embaçado? Não está embaçado, filha. Mamãe. No dia seguinte, fui dar uma bitoquinha para ir trabalhar. Ela levantou para fazer o café. Ela foi pegar a xícara, caiu. Ela falou: nossa, nem enxerguei, não vi a xícara. E caiu. Uma semana depois nós marcamos um oftalmo. Ela foi no oftalmo. Aí o oftalmo fez um monte de exame e falou: Carla, você tem um probleminha, mas não é na parte frontal do globo ocular, é na parte externa. Eu vou te dar uma guia de acompanhamento de exame e você vai fazer, mas você vai com um neurologista. E naquela guia, naquele papel, estava escrito assim: paciente com suspeita de EM. A hora que eu peguei aquilo e comecei a ler para ela, que ela não estava nem conseguindo enxergar mais, ela pegava o papel e colocava aqui nos olhos dela.
Ela falou: o que está escrito? Ela falou, aí eu comecei a falar: ó, paciente suspeita de EM. Aí ela dentro do carro, ela: olha, eu sou fisioterapeuta e eu já sei o que é isso. Então é uma suspeita de esclerose múltipla. Eu já tratei de uma pessoa, inclusive a pessoa que eu tratei, em pouco tempo ela foi atrofiando, e em poucos meses ela faleceu. E nós fomos num especialista da cidade, ele falou: ó, fez os exames, esse caso não é para mim, vou mandar você lá para Cuiabá. Lá tem o doutor, ele inclusive pertence à academia dos neurologistas do Brasil, é um dos melhores do Brasil. E nós viajávamos 500 quilômetros para ir no médico, e ficávamos uma semana lá, para que todos os exames fossem realizados. Depois de 3 meses fazendo exclusões de um exame, exclusão do resultado de outro, toca o telefone na minha casa, o médico fala: Jeremias, você está com a tua esposa? Estou. Chama ela aí que eu vou, coloca no Viva Voz. Carla, estou com os exames aqui e você realmente está diagnosticada com esclerose múltipla. Então venha para Cuiabá, que a partir de agora o tratamento é outro. E ela começou a perder a visão, ficou com 60%, perdeu 60% de um olho e 80% do outro. Ela não conseguia enxergar os filhos, e ela não conseguia ver a beleza do marido todos os dias pela manhã. E nós voltamos para nossa casa com aquele diagnóstico. Ela foi com urgência chamada em Cuiabá para fazer uma pulsoterapia, uma aplicação de corticoides direto na veia, diluído com soro específico, para poder estagnar o avanço da agressão que estava no cérebro. Ela fez várias tomografias e todas elas têm 3 manchas no cérebro. Ela teve um problema, ela teve uma agressão muito forte no cérebro, que as 3 marcas ficaram em todas as tomografias. E ela perdeu a visão por completo. A Carla, ela ficou 1 ano e 4 meses sem enxergar. A minha vida mudou por completo. Quando eu saí daqui eu era fofinho, né? Agora deu uma venendinha, né? Graças à medicina, pastor. Mas no meio daquele cenário que a minha esposa foi diagnosticada, eu, Carol e Vitor fomos alcançados por aquele cenário de angústia, de medo e de incerteza. Os médicos falavam: não tem cura. E a minha esposa, ela realmente, eu não vou sobreviver. Ela chegou a pedir para Deus: Deus, me leva, que eu não estou suportando a dor. Toda a sexta-feira eu pegava uma medicação, chama sumo, acho que é sumo supressor, uma coisa assim, aplica na coxa, e ele tem partículas muito idênticas do tratamento de quimioterapia, tanto que o cabelo da Carla começou a cair, a Carla começou a perder cabelo, a Carla começou a emagrecer, a Carla começou a perder mais a visão. Mas aquela medicação, toda sexta-feira era aplicada às 6 horas da tarde, em uma perna, e na outra semana na outra perna. Mas ela nunca deixou de ir à igreja mesmo sem enxergando. Quantas vezes eu tomando ela pela mão, entrávamos na igreja, ela tropeçava, ela chegou a cair, mas ela levantava, dava uma sacudida na poeira, sentava lá na última cadeira da igreja e ficava quietinha. E todo dia eu chegava nela e falava: você vai voltar a enxergar. Ela falou: mas a médica falou que não. Eu falei: a última palavra é do meu Deus.
Aí no outro dia eu falava: você vai voltar a enxergar. Ela: mas o médico lá de Cuiabá, ou que tem uma cadeira número 15, lá na academia dos neurologistas, falou que eu não vou voltar a enxergar. Inclusive, eu estou retrocedendo, eu estou perdendo mais quilo, eu estou com dor, eu não estou mais suportando, eu quero que Deus me leve. Eu falava: você vai voltar a enxergar. Muito jovem desenvolveu uma catarata. O médico falou: você vai remover porque a membrana está feia. Está feia, vai tirar essa membrana, mas ela não vai mudar nada na sua vida. E nós fomos pela manhã. Só que antes, pastora Binha, pastora Ruth, era na quinta-feira, na quarta-feira chamei Carol e Vitor. Falei: vem aqui na cama do papai, senta aqui. Carla, dobra o joelho. Ela dobrou o joelho. Vitor, você põe a mão. Carol, põe a mão e eu vou orar. Eu falei: Deus, Tu és o meu socorro. Tu és o que criou e Tu és o que controla. Não tenho direito nenhum, mas o desejo do meu coração e a fé que está dentro de mim é que amanhã, após a cirurgia, ela vai voltar a enxergar. Quando eu falei isso na oração, ela virou a cabeça na minha direção. E como isso? Se o diagnóstico é de não. Falei: vamos dormir. Quinta, Carol foi lá, fez pela manhã o processo cirúrgico, ficou com o tampão no olho. 4 horas da tarde era para ir lá, para pingar um colírio, pastor Wellington, para poder fazer mais uns exames e para tomar mais uma medicação corticoide. Quando a secretária, ela debruça na minha esposa para tirar o tampão e pingar um colírio, minha esposa segurou na mão dela e falou: pera um pouco. Ela olhou: o que foi? Ela olhou para o Vitor primeiro. Ela falou: eu estou enxergando. Estou enxergando. Todo mundo já sabia que há 1 ano e 4 meses ela não enxergava. Quando o consultório que estava assim, ouviu falar que ela estava enxergando, uma pessoa que recebeu, no meio da circunstância que ela estava caminhando, um diagnóstico de não. Mas o meu Deus removeu aquele diagnóstico, aquele que criou, aquele que controla. Ele diz: ei, eu tenho o poder, eu tenho o controle sobre todas as situações. Vai voltar a enxergar hoje, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Qual é a tua circunstância? Qual é o teu medo? O que tem feito você gritar por socorro? Aqui você está sorrindo, aqui você está se segurando, mas Deus sabe como você se comporta. Ai, candarabachei, alai, fondalamas, nuriai kofondama, tokenai, nuriai candalamas, nuriai otrufai anai oramai candarai. No e andar suie no candaramai, fai com dorabachei, no e honorabai candará, de baichu a candaramas chou fai. Deus tem contemplado com marabache anou, no e andar abaixo, a tua dor, a tua angústia, o fai com dorabachi andai, no fai nem com darabachou, no e candaramas. Mas nessa noite eu quero dizer para você que eu vim neste lugar, Caianás, Chucondenanamachei, Fai Candarabassuei, no Candaramás, que a última palavra continua sendo do céu, da eternidade para a sua vida. Alabachei, Adalai. No Edarabás. Deus olha para o mar e fala: mar, eu controlo, não passe dessa margem e não alcance a areia. O mar, sim, Senhor. O meu Deus, o fondarai condarabás, não ai condarabachei onai,
com o palmo da Labaxandaramasuriai, no palmo da sua mão. Ei, Anabaxei, Cairabacandalabás, todo o céu tem contemplado. Ei, na palma da sua mão. Ai, Candalabás, ei, Afandalamás, as águas dos mares está sobre o seu controle. Nuiai, Candalabai, Fol, Candalamás, ai, Andalabás. Se Deus tem o controle para toda aquela situação, você imagina por você que Deus criou e Deus controla. Eu quero convidar você que está numa caminhada, mas precisa hoje mudar o teor e a canção dos seus lábios. O medo tem paralisado, o medo parece que é maior do que o seu Deus, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar juntamente com os pastores pela sua vida. Qual é o seu problema? Ei, eu não sei. Qual é a sua angústia, o seu socorro? Eu não sei, mas Deus me trouxe nesse lugar para poder trazer essa palavra e poder orar por você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você, para que Deus venha. Ai, ei, mas a hora que você sai do seu lugar, não saia como todos os dias, saia determinando: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ai, Candalabaxei. Darabaxo, Candarai. I know. Deus trouxe a cura para minha esposa de uma doença autoimune que não tinha cura. No ano de 2020, 17 de fevereiro, eu fui diagnosticado com Covid. Fiquei 11 dias internado. No 9º dia, com uma máscara pressionando o meu rosto e com a oxigenação no 3º nível, no último nível, o médico passa, analisa e fala: amanhã, às 9 da manhã, você vai para a UTI. Nós vamos induzir você ao coma e lá você vai receber uma ventilação no seu pulmão, que você não está conseguindo respirar. Só que no leito onde eu estava, pastores, 2 pessoas perderam a vida pelo Covid. Então a estatística minha lá era mais favorecida para que eu também entrasse naquela estatística. Naquela madrugada, a minha esposa, juntamente com os meus filhos, se levantam. A minha filha pega um instrumento chamado ukulele e ela começa a tocar na madrugada. A minha esposa cantando e meu filho ainda pequeno mexendo nos lábios. E ela salva aquele vídeo e manda para mim. Só que eu não conseguia ter acesso àquele vídeo, porque eu estava muito debilitado. Eu não conseguia falar, eu não tinha força. E a enfermeira da madrugada passou Evandro, e ela abriu o celular, eu pedi para ela lia toda noite, ela lia as mensagens que as pessoas estavam me mandando. Ela chegava no meu ouvido e falava. Aí ela falou: eu vou aumentar o volume porque tem um vídeo e é da sua família. Eu falei, eu imaginei, porque está marcado lá amorzinho, e tem 2 corações, então é minha esposa, né? E ela clicou e começou a minha casa na madrugada cantar uma canção no cenário que eu estava. Eu estava no hospital. A minha família geograficamente estava em outro ambiente, mas o clamor daquele ambiente atraiu a presença de Deus, e Deus foi me visitar naquele lugar. Passou uma enfermeira por nome de Leia. Ela falou: eu sou a Leia e vim dizer para você, menino. E bateu na minha cabeça e disse: você não vai para a UTI amanhã. Eu vou, e não vou colocar você de bruço não. Você vai ficar assim
ela baixou o meu oxigênio, ela colocou a mão, de 3 ela baixou para 1, e ela falou: e em breve você retorna para sua casa. Ela virou e saiu. Passaram 3 dias, o médico passou e falou: eita, esse não foi e esse não vai para a UTI, esse chegou a hora de receber a alta e voltar para casa. Eu cheguei na minha casa, me recuperei, depois de 15 dias, comprei um buquê de flor, comprei um chocolate maneiro que eu gosto, e falei: vou levar para quem? Para a Leia. Fui no médico lá no hospital, lá na assistência social, e perguntei: ei, a Leia, desse tamanho, cabelo comprido, pele clara, moço, não tem nenhuma Leia aqui. Tem, ela se apresentou como Leia. Moço, não tem nenhuma Leia aqui neste lugar. Não, ela não veio de outro hospital para ajudar. Moço, não tem nenhuma Leia. Eu peguei: não tem nenhuma Leia? Dê o buquê de flor para minha esposa, é seu. O chocolate é meu. Ou seja, Deus foi no leito de um hospital, colocou a mão na minha cabeça, e anulou todo o projeto de morte, toda a sentença de morte. Qual é o diagnóstico da tua vida? Qual é o diagnóstico? Coloca a mão no teu coração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, pois tu és lindo. Tu és maravilhoso. Mas assim como foi entoado, que aqui foi ministrado, o controle está nas tuas mãos. O controle está nas tuas mãos. E aquilo que o Senhor faz é por completo. Ei, seja alcançado pelo socorro, pelo amparo. Depressão vai embora, síndrome de pânico cai por terra, projeto satânico não prevalecerá diante do meu Deus, porque o Deus que fez o céu e controla tudo, Ele está aqui nesse lugar para dizer que eu cuido, e eu cuido.